Posição número 9. Cortar em dois o ângulo retilíneo dado. Ou seja, eu tenho um ângulo aqui, o ângulo BAC, certo? E eu preciso cortar esse ângulo em dois. Como que a gente vai fazer isso? Bom, primeiramente a gente vai ter que fazer uma construção. E a partir dessa construção eu vou provar que fica claro que por meio dela eu consigo dividir esse ângulo em dois. Tranquilo? Então vamos só fazer uma divisão aqui, onde eu vou colocar as informações aqui do ladinho. Tranquilo? Bom, o primeiro passo é o seguinte. Eu vou pegar um ponto aleatório no segmento AB, tá? Vou pegar aqui como se fosse o ponto... Certo? Esse aqui vai ser meu ponto D. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar a nossa proposição número 3 e vou cortar do segmento AC um segmento igual ao segmento AD. Tranquilo? Então vamos lá. E vamos colocar aqui com o ponto E. Certo? Então o que a gente fez? Utilizando a nossa proposição número 3 do primeiro livro de Euclides, eu construí um segmento AB, desculpa, eu construí um segmento AE igual ao meu segmento AD. Tranquilo? Às vezes eu coloco isso, às vezes não coloco, não muda muito, tá? Eu estou falando das mesmas coisas. Bom, a partir disso, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar nosso postulado 2 e vou ligar o segmento DE. Agora, a partir desse segmento, a gente vai construir um triângulo equilátero por meio da nossa proposição número 1, né? Construído o nosso triângulo equilátero, eu sei, né? Que esses lados aqui serão iguais entre si. Certo? Bom, sobre as nossas construções, a gente já fez todas que nos serão necessárias, tá? Vou colocar aqui no segunda frase, para vocês saberem onde que veio e não nos atrapalhe. O que acontece agora? Agora é o seguinte. Perdoe-me. Ainda faltou uma construção. Eu preciso ligar o ponto A ao ponto F, certo? E para isso a gente vai utilizar o nosso postulado número 1. E vou ligar a F. Bom, agora o que nós temos aqui? Agora sim, as construções acabaram. Só organizar. Bom, agora acho que está tudo organizado, então vamos ver o que nós temos aqui. Bom, nós temos aqui o segmento, melhor, o ângulo BAC, né? Esse ângulo aqui. E eu coloquei um segmento aqui. E eu quero provar que esse segmento aqui divide esse ângulo aqui, o BAC, na metade, tá? Bom, como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer o seguinte. Isso aqui. Por um momento, eu vou acabar tirando, para não nos atrapalhar, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar da nossa proposição anterior, certo? Que diz o seguinte, se eu tenho dois triângulos e eles têm todos os lados iguais, né? Um igual ao outro, o que acontece? Os ângulos internos, formados por esses lados iguais, serão iguais entre si. E essa é a noção que eu vou utilizar aqui agora, tá? Então, para isso, a gente vai utilizar o quê? A gente vai utilizar nossa
proposição do primeiro livro de Euclides, a número 8. Tranquilo? Vou apagar isso aqui. Bom, qual a ideia? A ideia é o seguinte, tá? Eu gostaria que vocês notassem dois triângulos aqui. O triângulo ADF e o triângulo AF, tá? Então tem dois triângulos aqui. O triângulo ADF e o triângulo AEF. Então, triângulo AEF, tá? Bom, o que acontece com esses dois triângulos? Vamos olhar algumas coisas, tá? Vocês podem notar que eu estou utilizando a proposição número 8, quero falar que todos os lados são iguais. E vamos ver o seguinte. Vamos pegar o lado DF. O lado DF é igual ao lado EF, né? Por quê? Porque é um triângulo equilátero. Então, esses dois aqui vão ser... Esses dois lados serão iguais entre si. E eu sei também que o segmento, o lado AD, é igual ao lado AE, certo? Que foi o quê? Que eu construí pela proposição número 3, tá? Então, esse segmento aqui vai ser iguais entre si. Igual a ele. Desculpa, o segmento AD será igual ao segmento E. E, por fim, o segmento AF é comum dos dois triângulos, né? Então, o que acontece? Acontece o seguinte, acontece que esses dois triângulos, o ADF e o AEF, eles são iguais entre si, né? Estou fazendo. Isso aqui é igual a ele mesmo, né? O que acontece? Acontece que, dados os ângulos dados os ângulos que são formados pelos segmentos iguais, eles vão ser iguais entre si. Ou seja, esse ângulo aqui, que é formado por esse, será igual a esse aqui, que é formado pelos mesmos, né? Perfeito. E o mais importante é que eu consigo provar que esse ângulo aqui, deixa eu pegar outra cor, esse ângulo aqui será igual a este ângulo aqui. Por quê? Porque esse ângulo aqui, ele está composto pelo vermelho e pelo laranja. E esse aqui, da mesma forma, vermelho e laranja. Ou seja, esses dois ângulos aqui, serão iguais entre si. Perfeito. O que era preciso fazer? Certo que nós precisamos dividir este ângulo BAC em dois ângulos iguais. Eu já fiz os destaques para a gente conseguir ganhar um pouco de tempo, tá? Então, qual a ideia? Eu tenho que cortar o ângulo BAC em dois, tá? Qual é o primeiro passo? Eu preciso tomar sobre a reta AB um ponto, e escolhi esse ponto D, certo? E a partir desse ponto D, encontrado ao acaso, eu subtraí da reta AC um segmento AE igual a AD, certo? E para isso a gente utiliza a nossa proposição número 3. A gente liga os segmentos DE, né, esse ponto a esse ponto, pelo meu postulado número 1. E em seguida a gente constrói um triângulo equilátero por esse segmento acabado de formar pela proposição número 1. E a gente acaba ligando o segmento AF, certo? Pelo postulado número 1. Digo que o ângulo BAC foi cortado em dois pela reta AF, né? E aqui ele vai mostrar que isso é verdade. Por quê? Porque ele temos o seguinte, pois como AD igual a E, AD igual a E, e a F é comum, né? Comum nos dois casos. Então, as duas DAF, ou seja, DAF, deixa eu fazer outra cor. DAF são iguais a duas EAF. EAF. Certo. E a base, cada uma, também a base DF é igual a base EF. DF igual a EF. Também base igual a base EF, portanto, o ângulo sobre DAF é igual ao ângulo sobre EAF. DAF é igual ao ângulo EAF, certo?
Fiz um pouco diferente, mas a ideia fundamental é a mesma, né? Como um triângulo, eu defino em que lado será a base, certo? E o outro ângulo oposto à base vai ser igual ao outro ângulo oposto à base. E também variando a base, todos os ângulos serão iguais entre si. Tranquilo? Bom, portanto, o ângulo retilíneo dado, o sobre BAC, foi cortado em dois pela reta AF, o que era preciso fazer, certo? Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se tiverem dúvida ou qualquer coisa, podem entrar em contato. Obrigado.